Boa noite, gente. Vamos continuar agora com os nossos teóricos do contrato social. Na última aula nós falamos do Thomas Hobbes. Hoje a gente vai falar do John Locke e do Rousseau. Lembrando que na nossa avaliação final vocês têm que saber diferenciar esses três, contando as principais diferenças ou semelhanças entre eles. Hoje nós vamos falar do John Locke. O John Locke está lá no século XVII, né? E ele tem várias teorias. Ele fala sobre teoria da pesquisa científica, ele trabalha com a ideia de empirismo, da experimentação, mas nós não vamos focar nisso. Nós vamos falar da parte política do John Locke. Como que o John Locke se colocava como um teórico na questão política. Ele foi um filósofo iluminista, racional, pertencente à burguesia, ou seja, ele veio de uma família abastada. Ele estava ali naquele contexto da Revolução Inglesa, que derrotou o absolutismo inglês, que aí veio uma república, depois voltou o absolutismo inglês. E depois nós teremos o estabelecimento de uma monarquia parlamentar na Inglaterra, que é o modelo que a gente tem até hoje. Tem lá a rainha da Inglaterra e tem lá o parlamento. E o John Locke ele participou ativamente desse movimento. E ele é totalmente contra ao Estado absolutista que o Thomas Hobbes na aula passada falou. Então essa é a principal diferença entre eles. Nós falamos como era o estado de natureza para o Hobbes na última aula, vocês lembram? E agora para o John Locke, como que é o estado de natureza para esse segundo teórico? Bom, gente, nós falamos, né? Vocês devem lembrar, tomara que vocês tenham assistido a primeira aula da última aula, senão vocês não vão entender a sequência. No estado de natureza, é aquele estado sem lei, né? É um estado inseguro. Para o John Locke, o ser humano, ele não nasce nem ruim nem bom. Ao contrário do Thomas Hobbes, né? Que falava que o homem nascia mal, que o homem era mal por natureza, Locke não dizia isso. O que Locke acreditava? O John Locke, ele acreditava que o ser humano, mesmo sendo um animal racional, ele tinha ímpetos, né? Do nada ele podia odiar, ele podia ser movido por ódio, por paixões, e a partir daí sim, né, movido por esse ímpeto, poderia acontecer coisas ruins. Então, para ele, o estado de natureza era inseguro, né, pois as leis que conseguem organizar uma sociedade, como a gente tem hoje, não existia lá no estado de natureza. Então, ele entendia que o estado de natureza, por não haver leis, era um estado muito inseguro. Outra coisa, deixa eu ver que a gente não pode esquecer do John Locke, é que ele, isso é muito importante, trabalha que todo ser humano tem direitos inalienáveis. Tanto é que hoje em dia a gente tem aqueles direitos fundamentais no nosso artigo 5º da Constituição, que vem um pouco aí dessa ideia do John Locke. Então essa questão dos direitos inalienáveis é a parte-chave da teoria do John Locke. E o que são então esses direitos inalienáveis? Vocês têm ideia de que seja isso? São direitos, gente, que nascem com a gente, que ninguém pode tirar esses direitos da gente. E para ele, o John Locke, eles são 3 direitos inalienáveis. Anotem, gente, que na prova isso vai cair, vocês precisam saber disso. O primeiro direito inalienável para o John Locke é o direito à vida. Ninguém pode tirar a sua vida. Você não pode tirar a vida de ninguém. Lá para o Hobbes, que a gente viu na aula passada, o rei, né, o Leviatã, ele pode tirar a vida de um súdito ou de um inimigo, se tiver ameaçando o governo dele, ou desorganizando a sociedade. Já para o Locke, não. Para ele, ninguém pode tirar a vida de ninguém. Ou seja, o primeiro direito, o direito à vida, é um direito inalienável. O segundo direito inalienável para o Locke, gente, é a liberdade. Ninguém pode tirar a nossa liberdade. Ninguém pode definir o que você vai comprar, para onde você vai ir, onde você vai morar, a sua liberdade de expressão. Ele era um defensor assíduo da liberdade de expressão. E ele era iluminista, né, gente? E Voltaire, que fala da liberdade de expressão, se inspirou muito no John Locke. O John Locke veio bem antes de Voltaire. Então, a liberdade para o Locke é o segundo direito inalienável. Então, a gente já viu o primeiro direito, que é o direito à vida, e o segundo direito, que é o direito à liberdade. O terceiro direito inalienável para o John Locke, gente, é a propriedade. Para ele, todo ser humano tem direito à propriedade. Mas ele não era a favor de reforma agrária, distribuição igual de renda, igual a gente vê hoje, não. Era para o caso
ele entendia assim, você tem direito à sua propriedade se você conseguiu, com a força do seu trabalho, condições financeiras para adquirir. Ele não era uma pessoa do social, não. Ele pensava assim, quem deu conta de conseguir adquirir uma propriedade, ok. Quem não deu conta, problema. Não tem nada disso de reforma agrária, distribuição de renda, não. Lembrando, né, gente, que ele era rico, que ele era burguês, que ele tinha dinheiro. Então, não tinha por que ele se preocupar com essas questões sociais. Ele achava muito fácil. Você tem dinheiro para comprar, você compra. Se não tem dinheiro para comprar, você não compra. Então, assim, só resumindo, os direitos inalienáveis para o Locke, né, era o direito à vida, à liberdade e à propriedade. São esses 3 direitos e vocês têm que saber diferenciar isso. Agora nós vamos ver sobre o contrato social para o John Locke, né? Ele era um defensor de escolhas de representantes através do quê? Da democracia representativa ou indireta, né? Como que funciona uma democracia representativa ou indireta? Você escolhe um representante através de um processo democrático e esse representante representa. Mas claro, como eu havia falado para vocês, ele era rico, ele era burguês, ele que queria definir as regras para essa escolha. Por exemplo, quem que ia poder se eleger, quem que ia poder votar. No caso, quem podia se eleger ou votar eram pessoas de poder aquisitivo maior, óbvio, né? É um modelo parecido com o que a gente tem hoje, né? Que é a democracia representativa. Hoje a gente escolhe o nosso representante, mas não somos nós diretamente que governam. Então, é parecido. Não é igual, mas é parecido. Então, o contrato social, gente, para o Locke, é através da democracia representativa. Ele era contra a monarquia, né? Ao contrário de Thomas Hobbes. Então, nós não abdicamos da nossa liberdade. Nós escolhemos quem nós vamos representar. Entendeu? Para o Hobbes, você abdicava da sua liberdade em favor do Leviatã. Para John Locke, não. A gente mantém a nossa liberdade, nós escolhemos os nossos representantes. Vocês lembram... não, outra coisa, porque eu estou esquecendo. A questão de concepção do Estado para o John Locke, né? Para eles, né, os representantes, né, eleitos por nós, através do Estado, deve garantir os direitos inalienáveis da sociedade, esses 3 direitos que a gente falou. Aí ele entende que caso o representante não conseguisse resguardar esses direitos, aí sim, ele tinha que ser substituído, porque ele não estaria fazendo o papel pelo qual ele foi eleito para fazer. Na questão do estado de natureza, gente, vocês lembram que a gente fala que o estado de natureza ele era inseguro. Agora ele não vai ser mais tão inseguro, porque o Estado ele deve garantir a sua vida, ele vai te proteger através das leis. Diferente do que o Hobbes falou na aula passada, que nós estudamos, o Hobbes ele era absolutista. O rei fazia o que ele quisesse, mandava e desmandava, ele que definia de quem era, de quem não era propriedade. Porque a propriedade geral era do rei. Agora, para o John Locke, não. Cada um tem o seu direito à propriedade, porque cada um, com a força do próprio braço, da própria meritocracia, vai conseguir atingir a sua propriedade e conquistar. Então, gente, hoje a gente falou do John Locke, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai só terminar de falar sobre o Rousseau. Lembrando que a gente vai fazer um trabalho sobre esses 3 e saber a diferença entre esses 3 é, assim, de fundamental importância para a gente fazer a nossa avaliação final. Qualquer dúvida, vocês me chamam aqui.